Graças e paz. Que prazer estar aqui de novo. Louvado seja Deus por essa alegria. Um momento especial para a igreja. Eu agradeço o convite. E a oração é de ser útil e de contribuir para a edificação, conversão. Que o Senhor seja louvado. Amém? De fato, um prazer. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 6. Quando você pensa no livro do profeta Daniel, o que te vem à mente? Cova dos Leões, né? Talvez venha alguns outros episódios, mas a Cova dos Leões, certamente é o episódio mais conhecido e famoso de Daniel. E nós vamos considerar, eu vou expor o capítulo 6, mas por uma questão de tempo, o capítulo é bastante longo. Eu vou ler a princípio, a partir do verso 19. Então, do verso 19 até o verso de número 23. Daniel, capítulo 6, do verso 19 ao verso 23. E por que eu pensei neste texto? O reverendo Fábio me disse que seria recebimento de novos membros. E este texto, ele tem muito a ver com fé em Cristo Jesus, em depositar confiança no Senhor. E eu entendi ser oportuno para os novos membros, para este momento tão especial e para toda a igreja, certamente, para mim. Então, Daniel capítulo 6, a partir do verso 19 diz: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Tem. Eu gostaria de falar nesta noite, neste texto, sob o título Crendo em Deus. Você crê em Deus? Você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você sabe o que isso significa? Você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você tem depositado os seus projetos, os seus sonhos? Você tem depositado os seus propósitos diante do Senhor e diante do seu altar? Bom, essa é uma história conhecida, com lições bastante conhecidas e populares, como, assim, a exemplo de Daniel, eu devo orar sempre. Ou, assim como Daniel orou diante da morte, eu devo orar diante de toda e qualquer situação também. Mas eu fiquei pensando, talvez um olhar mais minucioso neste texto possa nos abrir os olhos para algo diferente. E a grande lição do texto, ela é impactante e ela realmente nos surpreende. E é isso que eu quero ver com vocês nesta noite. Essa narrativa se deu, Israel, ou os judeus estavam lá na Babilônia há cerca de 70 anos. Daniel já não era aquele menino, aquele adolescente de 13, 14 anos que havia sido levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Ele era um senhor, idoso, experiente. E juntamente com ele, muitos judeus estavam ali, muitos desses homens e mulheres havia perdido a esperança de sair daquele lugar, de voltar para Judá. É interessante que muitas vezes, diante das dificuldades da vida, nós perdemos a esperança. Nós somos tentados a acharmos que o Senhor se esqueceu de nós. Não é verdade? Você já foi tentado a pensar assim? Quantas vezes talvez você já não tenha sido tentado a dizer: será que vale a pena servir o Senhor de verdade?
E por vezes, mesmo não sido tentados a jogarmos a toalha, nos acostumamos com a religiosidade, nos acostumamos a ler a Bíblia, nos acostumamos a subirmos à casa do Senhor, nos acostumamos com essas coisas todas. E vivemos sem a motivação e a expectativa correta, que é o fato de que o Senhor Jesus Cristo está voltando, de que o noivo, o Senhor Jesus, voltará e irá encontrar-se com a noiva, a sua igreja. Aquele povo estava perdendo a expectativa, a motivação. Era esse o contexto. E neste contexto, o Senhor, diante do episódio de Daniel na cova dos leões, leva o povo a olhar novamente para as promessas do Senhor. Creia em Deus. Não duvide dos seus propósitos. Não duvide do seu amor. Creia em Deus. Bom, nós vamos ir até a grande ideia, ou a grande lição deste texto, em 4 cenas. Então, há algumas cenas que eu gostaria de desenhar aqui com os irmãos. Os versos 1 e 2 nos falam de uma hierarquia, nos fala que havia sátrapas. Nominho feio, né? Sátrapas, sapata, sei lá, coisa estranha. Quem eram os sátrapas? Eles eram funcionários do governo. Eles eram responsáveis pela segurança, assim como pela coleta dos tributos, pela coleta dos impostos. E sobre esses 120 sátrapas havia 3 presidentes. Então, os 120 sátrapas, eles prestavam contas aos 3 presidentes. Mas dentre esses 3 presidentes, um se destacava. Quem? Daniel. O verso 3 diz que havia em Daniel um espírito excelente. Muito mais do que um estadista, Daniel era um homem consagrado ao Senhor. Sim, sábio, inteligente, mas, sobretudo, um homem guiado pelo Santo Espírito de Deus. E o rei, que não era mais Nabucodonosor, agora era um rei medo-persa, conforme a profecia do capítulo 2, Dario, conhecido também por Ciro. O rei, ele reconhece em Daniel esse espírito excelente e propõe no seu coração colocar Daniel num posto elevado, ou seja, aqueles babilônios deveriam prestar contas a Daniel. Oh, mas é muito desaforo, né? O judeu chega lá na Babilônia, cheio de pompa, e agora os demais babilônios têm que prestar contas para Daniel. Como assim? Imagina se aquele pessoal não se inflamou de inveja, de raiva. E essa é a nossa primeira cena. A emboscada. Aqueles homens começam a tramar uma armadilha a fim de derrubar a Daniel. Mas eles não acham nenhum erro relevante em Daniel, conforme os versos 4 e 5. Daniel era um homem irrepreensível. Ele não era perfeito. Assim como nós não somos perfeitos. Mas ele era irrepreensível, ou seja, ele não era identificado com algum pecado. Porque quando as pessoas se lembravam de Daniel, viam nele um espírito excelente, um homem de Deus, viam em Daniel consagração, amor, benevolência, humildade, sabedoria. Lá estava um homem verdadeiramente consagrado. Então, eles observam que eles poderiam pegar Daniel não em um erro, e sim em uma virtude. Versos 6 e 7, olha o que nos diz. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus, ou a qualquer homem não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel tinha por virtude fidelidade a Deus.
e que ele não iria arredar o pé, ele não iria deixar de servir o Senhor. Então eles chegam ao rei, lisonjeiam o rei dizendo: ó rei, vive eternamente. Aí o rei já para, né, observa, estufa o peito, se acha. Aí eles dizem assim: que tal fazer uma regrinha aí, uma lei, para que todo aquele que servir qualquer Deus, qualquer homem que não seja o Senhor, durante um mês, seja lançado na cova dos leões? Pronto. O rei caiu na emboscada. A armadilha foi armada. E essa é a primeira cena do nosso texto. Mas há uma segunda cena. A primeira cena é, qual que é mesmo? A emboscada, tá bom? E a segunda cena é a cova. Bom, a palavra aí, a expressão traduzida por cova dos leões, poderia ser traduzida por poço dos leões. Era uma cisterna, na verdade. Uma cisterna onde se colocava água e, por vezes, onde se colocava prisioneiros. Bom, eu preferia a água a leões, né? O que você acha? Se bem que eu não sei nadar também, não sei o que seria pior. E colocaram, portanto, Daniel numa cova, com leões. E a ideia é que o prisioneiro era lançado ali e era colocado uma pedra. Eu não sei o quão profunda era essa cisterna, mas não haveria nenhuma chance, nenhuma oportunidade do prisioneiro escapar. Haveria uma pedra sobre ela. Agora, olha que interessante. O verso 7 diz que nenhuma pessoa do império poderia adorar qualquer Deus em letra minúscula, né? Um Deus falso ou um homem, no espaço de um mês. Um mês passa rápido, não passa? Passa muito rápido. Assim, ó. Você já ficou... não precisa responder assim, tá? Porque os outros vejam, mas você já ficou um mês sem ler a Bíblia? Sem orar? Talvez, um mês sem ir à igreja. Talvez até por algum motivo justo, eu não sei. Se você o fez equivocadamente, claro, mas um mês passa rápido. Daniel poderia pensar, não, um mês, rapidinho. Ou quem sabe Daniel pudesse pensar assim: bom, eu vou para um lugar lá, de noite, escondido, orar. As pessoas não precisam saber que eu estou orando. Afinal de contas, depois, muito depois, Jesus Cristo, inclusive, ressalta a importância de nós orarmos reservadamente também. Mas Daniel não fez isso. Por quê? O pensamento de Daniel era o seguinte: bom, quando jovem, eu não deixei a dieta kasher, não deixei de comer comida judia, né, para comer das iguarias do rei, que eram consagradas a Deus. Agora, depois de velho, eu vou fazer isso? Quando adolescente, eu era tão fiel ao Senhor, agora, depois de calejado, experiente, eu vou agir como um menino na fé? Eu vou regredir? Claro que não. Então, Daniel, ele se coloca a orar como era de costume. E diz o texto que ele orava 3 vezes ao dia. Não é oração de faminto, não, viu? Sabe? Um olho no bife, né? Aberto assim, em nome de Jesus, amém. Não, Daniel, de fato, ele investia tempo em oração. Aliás, há quem diga que John Wesley, ele orava 3 horas por dia. E quando a gente estava mais apertada, ele diminuía o tempo de oração. Não, aí que ele aumentava. E Daniel pensava o seguinte: bom, já que eu não vou arredar o pé, serei fiel a Deus, vou orar, e eu poderei ser lançado na cova dos leões, aí que eu tenho que orar mesmo. Porque a morte está diante de mim, o perigo é iminente. Mas dobrar os joelhos para orar implica independência. É símbolo de você ser indefeso. Você não vai se dar bem por conta da sua expertise, por conta dos seus contatos, por conta da sua beleza, riqueza. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. Às vezes as pessoas perguntam: e aí, tudo bem? Aí você responde:
Sob controle. Sob controle nada. Eu posso ter um piripaque e morrer hoje. Bom, pela graça de Deus eu vou para o céu. Só pela graça. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Daniel tinha esse senso de dependência, ele dobrou então os seus joelhos. E aí o texto nos mostra que Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, com a janela aberta. E claro que ele foi pego. Aqueles caras estavam de olho em Daniel, para ver quando é que ele ia escorregar. Mas é interessante, porque eles não acusaram Daniel imediatamente. Eles perguntaram assim para o rei, viu, rei? E a lei foi assinada? Foi? Aí o rei falou, foi, eu acabei de assinar a lei. Aí no verso 13, eles dizem assim, então, sabe Daniel, um dos exilados de Judá, ele quebrou a lei, ele não fez caso de ti. Então responderam e disseram ao rei, desse Daniel que é dos exilados de Judá. Por que dos exilados de Judá? Porque eles não reconheciam a autoridade de Daniel. Eles viam Daniel como um qualquer, um exilado. Então, Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E aí eles ressaltam que Daniel orava 3 vezes ao dia para deixar claro, não foi um acidente. Isso era comum. É como se alguém estivesse todo dia ali, né, à espreita, diante da janela de Daniel, fazendo um relatório. Eles sabiam que durante um tempo Daniel estava orando todos os dias, 3 vezes ao dia. E então, o verso 14 diz assim, tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Ele ficou penalizado por 2 razões. Ficou penalizado porque ele gostava de Daniel e ele sabia que seria injustiça lançá-lo na cova dos leões. Mas ele ficou penalizado também porque ele viu o quanto foi ingênuo, o quanto foi bobo em cair naquela conversa. Mas o verso 14 continua dizendo que determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Porque a lei na Babilônia dizia que a execução de qualquer pena seria feita ao anoitecer. Então o rei teve um dia para procurar todos os juristas, os melhores lá da Babilônia, para encontrar uma brecha na lei, e não encontraram uma brecha na lei. Então, muito relutante, o rei manda que a pena seja executada, verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Bom, eu falei que eram 4 cenas, né? E vocês estão na contagem regressiva. Primeira cena é a emboscada, ok? Segunda cena, a cova, muito bem. E a terceira cena é o milagre. E até título de filme, A Espera de um Milagre, né? De 1900 bolinha, a gente entrega a idade quando a gente fala esse tipo de coisa. Eu quero até, inclusive, pedir licença para contar uma experiência pessoal. Meus pais, eles cresceram em igrejas evangélicas. E, infelizmente, como muita gente, eles abandonaram os caminhos do Senhor e retomaram os caminhos do Senhor muito tempo depois. Mas, antes disso, eles se conheceram, se casaram, eu nasci. E, por volta de 3 anos de idade, numa viagem que fizemos, eu tive uma convulsão muito forte. Bom, eu não lembro, obviamente, mas meus pais e parentes contam que foi um alvoroço na viagem. Meu pai me pegou no colo desfalecido. Meu avô me pegou no colo desfalecido e disse, olha, não adianta correr não, que o menino já era, morreu. Naquele instante, meus pais se colocaram a chorar. E se lembraram do Deus que eles haviam servido na juventude. Choraram e oraram, Senhor, traga fôlego esse menino. E fizeram o voto de me levarem para a igreja e me consagrarem
e me educarem nos caminhos do Senhor. Bom, louvado seja Deus, eu chorei, voltei. Voltando da viagem, meus pais logo procuraram uma igreja evangélica, não é, para que eu crescesse nos caminhos do Senhor. Talvez você tenha um milagre para contar. Muitos milagres. Talvez você espere um milagre físico. Sei lá, um milagre para que a coisa melhore na sua empresa, para que a sua esposa se converta, para que o teu pai seja curado. Deus pode ou não pode atender a sua oração. E atender a sua oração não depende do poder de Deus, porque Deus tem poder para todas as coisas, mas depende dele querer. Mas o fato é que o rei, Daniel e algumas outras pessoas estavam na expectativa de um milagre. E interessante que aquele rei pagão confiava, passou a confiar e esperar no Senhor. Olha, Daniel, que este teu Deus, que você continuamente serve, te livre, te liberte, porque eu não posso fazer mais nada. Sim, há momentos na vida que nós não temos mais o que fazer e ficamos na expectativa de uma luz no fim do túnel. Só Deus. E aí o verso 17 diz que foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E havia um outro costume interessante lá na Babilônia, que era o seguinte: então se punia a pessoa, e aí se a vítima de tortura no outro dia continuasse viva, olha, está vendo? Nós erramos. Óbvio que isso nunca acontecia. Mas o rei estava na expectativa, porque ele sabia que não podia fazer nada, mas que o Deus de Daniel, pelo testemunho de Daniel e dos demais judeus, poderia operar um milagre. O rei tinha que esperar aquela noite. Qual era a expectativa do rei? De Daniel não estar despedaçado? Lá na igreja nós começamos semana passada uma série de mensagens baseada no livro de Lamentações de Jeremias, e o título da série é A Noite é Escura para Todos. E não é mesmo? Não se sinta tão pequeno. A noite é escura para todos. É a noite no travesseiro que o corpo mais dói, que o coração sangra. É a noite que tudo faz sentido. É a noite, muitas vezes, que no silêncio nós ouvimos o nosso grito. Mas pode haver uma luz no fim do túnel. E a nossa esperança e expectativa deve estar depositada no Senhor Jesus Cristo. E aí, o verso 19 diz assim: pela manhã, ao romper do dia, a noite acabou. Que noite longa! O sol mal havia acabado de aparecer, e lá estava o rei, no verso 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Opa, Daniel? Vocês se lembram que no capítulo 1, Daniel e seus amigos passaram a ter outros nomes babilônios? Mas aqui, o rei faz questão de chamá-lo de Daniel, que era o nome hebraico. Tem algum Daniel aqui? Bom, pronto. Sabe o que significa Daniel? Deus é meu juiz. Ele usa o nome hebraico para dizer assim: Daniel. Ou seja, será que Deus fez justiça? Será que Deus te inocentou? Será que Deus fez um milagre mostrando que você não é culpado de absolutamente nada? Quando o rei diz Daniel, ele expressa a expectativa de que o milagre acontecesse naquele instante, que o milagre fosse realizado. E aí, nós vamos para a quarta cena. Nós vimos a emboscada, a cova, o milagre e, por último,
o louvor. O verso 21 nos diz: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência. Olha lá, o Senhor fez juízo, porque em mim foi achada inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aí o verso 23, então o rei se alegrou sobremaneira. O rei não se continha em alegria. Sabe-se lá como ele expressou, se gritando, se pulando, se cantando. E não sei, mas o fato é que o rei não estava se contendo de alegria. E imediatamente, na continuação do texto, ele manda tirar Daniel da cova. Sim, nós estamos diante do milagre de Daniel, mas o milagre de um rei pagão curvar-se diante do Senhor e adorar o Senhor. Nós costumamos e deveríamos sempre louvar a Deus quando somos beneficiados, mas às vezes nós associamos louvor, adoração ao fato do Senhor atender a nossa oração. Mas é necessário adorarmos o Senhor em todo tempo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Mas o fato é que é reconhecido aqui que o Senhor foi grande, que o Senhor operou um milagre. O rei presta e reconhece isso, presta adoração a Deus. Daniel presta adoração a Deus. O Senhor é glorificado. E o verso 25 diz, ou a partir do 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto. Aí ele faz um decreto contrário, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Não prestem adoração e louvor a mim, mas prestem louvor e adoração ao Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. A palavra que é traduzida por Deus é a mesma palavra que é traduzida lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, que aponta para o poder de Deus. Aqui é evidenciado que o Deus de Daniel, o Criador dos céus e da terra, é aquele que é soberano, é aquele que comanda todas as coisas, é aquele que governa a nossa vida, é aquele que deve ser reconhecido como Senhor da nossa vida. Reconheça o Senhor como Senhor da sua vida. Louve o Senhor, independente do que acontecer. Mas eu quero terminar só lembrando que nós vimos a emboscada, a cova, o milagre e o louvor. Bom, esse texto tem duas lições. A primeira lição era encorajar os exilados a continuarem servindo a Deus. A ideia é a seguinte, está vendo? Daniel foi salvo da cova. Vocês podem ser salvos, serão salvos do exílio. Eu não sei qual é o deserto da sua vida. Eu não sei quão grande é o tamanho do problema, quão complexa é a dificuldade. Eu não sei. Eu não sei há quanto tempo você espera. E também não sei se Deus vai te atender. Mas Ele pode se Ele quiser. Não há impossíveis para Deus. Amém? Você crê nisso? Não há impossíveis para Deus. Pare de achar que você pode alguma coisa. Pare de tocar a sua vida como te dá na sua cabeça, mas submeta-se ao Senhor em todo tempo. Mas eu entendo que a grande lição deste texto é que o Senhor, Ele proporciona salvação para aquele que crer nele. Sim, o Senhor nos livra e nos salva por sua graça, claro. É tudo pela graça.
Mas o texto diz aqui, no verso 23, que nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O Senhor nos dá uma série de coisas que nós nem sequer pedimos, mas tantas outras Ele nos dará à medida que pedimos, exercermos fé. A fé, verdadeira fé, fruto de consagração a Deus, é evidência da graça do Senhor na nossa vida. E Daniel foi salvo daquela cova, da morte iminente, porque ele confiou no Senhor, e o texto é claro nisso. É por isso que o título da mensagem é Crendo em Deus. E crer em Deus é crer no seu Filho. Crer em Deus é crer no Deus encarnado, que veio para morrer em nosso lugar. Crer em Deus é ter o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Algumas pessoas irão publicar aqui, professar que creem no Senhor Jesus Cristo. Farão isso agora, daqui a pouco, aliás. E assim Deus é louvado. Reconheça o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Cristo, através de quem todas as coisas foram criadas, Ele é o cerne das Escrituras, Ele é a essência da palavra de Deus, e Ele é a razão de eu e você estarmos aqui nesta noite. Aliás, o personagem principal deste texto não é Daniel, é Jesus. O personagem principal da sua vida não é você, é Jesus. Por isso que o Facebook faz tanto sucesso, né? Porque você põe sua foto de perfil, você coloca que você, né? Faz de conta que você manda a sua vida, mas quem manda não é você, é Jesus. E eu acho muito interessante Jesus neste texto. Vejam só, chegando ao final, esses presidentes e sátrapas do texto conspiraram contra Daniel, não é? E os principais sacerdotes e anciãos conspiraram contra Jesus, não é verdade? Os conspiradores não acharam erro em Daniel. É verdade que Daniel possuía erro, mas eles não acharam, conforme o verso 4. E os principais sacerdotes, lá em Mateus, lá nos evangelhos, não acharam erro em Jesus. Esse sim, perfeito. Dario, sem sucesso, tentou salvar Daniel da cova, conforme o verso 14. Daniel desceu ao poço, conforme o verso 16. Jesus desceu ao poço, desceu ao túmulo. O poço de Daniel foi selado com uma pedra, conforme o verso 17. Assim como o túmulo de Jesus foi selado como uma pedra, conforme os evangelhos nos ensinam. E depois que o Senhor salvou Daniel, tirou Daniel da cova, diz o verso 28, que ele prosperou. Agora ele morreu depois. E Jesus Cristo prosperou. Ele ressuscitou o terceiro dia. Jesus é muito maior que Daniel. O profeta saiu da cova para morrer posteriormente, mas Jesus ressuscitou, saiu do túmulo para assumir seu corpo glorificado, sendo Ele a primícia dos que dormem e para nos proporcionar salvação. A questão é que nosso Deus é vivo e capaz de livrar até mesmo da morte quem nele confia, quem nele deposita fé, evidenciando que recebeu e entendeu a graça do Senhor. Sobretudo, o Senhor, Ele é capaz de dar vida eterna para quem crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Portanto, o que eu tenho para te dizer nessa noite é: crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a mensagem da cruz. É para essa realidade que Daniel aponta. Sim, Daniel foi liberto da cova, o povo seria liberto do exílio, e nós seremos libertos do pecado, herdaremos a vida eterna pela graça daquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Mas servir a Deus não é fácil, né? Sem querer te desencorajar, você que será recebido como membro hoje, haverá adultos sendo recebidos.
e crianças serão batizadas. Há 2 domingos nós recebemos novos membros lá, e é uma festa, né? E batizar criança, bênção. Como eu gosto de batizar criança, é uma bênção, né? Isso é fruto, isso é evidência da aliança do Senhor com o seu povo. Mas deixa eu dizer para você que irá publicar sua fé, que irá professar sua fé, que a responsabilidade que se assume na igreja nesta noite é apenas evidência da responsabilidade que você tem com o Senhor Jesus. E a vida junto a Cristo não é só flores, na verdade. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, parece que vêm algumas novas dificuldades, novas perseguições, mas não há nada melhor do que servir a Deus. Então, entregue mesmo sua vida a Jesus, se você não fez. Porque as dificuldades virão, e Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende o ânimo. Mas estar com Jesus é muito melhor. Ter o alento e o consolo do Espírito Santo é muito melhor. Cumprir com o propósito da nossa vida, que é adorá-lo, na beleza da sua santidade, é nossa obrigação. Então, creia no Senhor Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Em decorrência a isso, submeta-se a Ele. Entregue seus projetos. Entregue seus planos. Entregue seus pensamentos. E que Deus te abençoe. E você seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém.